Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, veni Sancte Spiritus replatuorum corda fidelium, et tui amoris in ei signum accende mite spiritum tuum et creabuntur et renovabis faciem tere, oremus Deus, qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti, da nobis in eodum spiritu recta sapere Deus sempre consolatione gaudere per Christum Dominum nostrum. Amen. Maria, sedes sapientiae, ora pro nobis in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. O nosso convidado desta noite é bispo e fala português, mas não é bispo de nenhum país de expressão portuguesa. É um homem que vem de muito longe, do outro extremo da Europa, o Cazaquistão. Com um percurso de vida riquíssimo, filho de pais alemães no Quirguistão, exilados nos Montes Urais, vítimas do regime soviético e, por isso, católicos clandestinos durante décadas. Monsenhor Atanásio Schneider passou por Fátima e pelo Brasil durante o seu percurso de formação religiosa. Nomeado bispo auxiliar de Karagandá, é hoje secretário-geral da Conferência Episcopal do Cazaquistão e bispo auxiliar de Astana, a capital do país, onde vive há 18 anos. E foi graças ao nosso convidado que existe hoje, naquelas terras tão tragicamente marcadas pelos erros da Rússia, uma catedral dedicada a Nossa Senhora de Fátima. É uma longa história. Eu nasci na Ásia Central, no Quirguistão, numa família alemã, daqueles alemães que ainda no tempo do Império Russo viveram lá. Meus pais viveram perto de Odessa, no Mar Negro, e depois da guerra eram deportados por Stalin nas montanhas do Ural para fazer trabalhos forçados, e depois da libertação nos Montes Urais, eles foram para a Ásia Central, onde eu nasci e cresci, e depois pudemos emigrar para a Alemanha Ocidental, e lá eu terminei a escola e depois entrei na Áustria, na Ordem dos Cônegos Regrantes de Santa Cruz, que são de origem de Coimbra, como se sabe, se diz aqui os Crúzios, assim chamados. Depois eu fiz o meu noviciado em Fátima, e por isso eu falo português. E depois fui mandado para o Brasil, e lá eu estudei, fui ordenado sacerdote, e até trabalhei o meu primeiro ano de sacerdócio. Então, em total, vivi lá 7 anos, e esta é a razão porque eu falo português. O que é que recorda que os seus pais contavam desses tempos, enfim, que estavam, de certo modo, no exílio? Nos tempos mais difíceis que meus pais contaram-nos muitas vezes, que aquilo que deu a eles mais força de tudo era a fé católica, que eles conservaram, e a oração diária, e isso no meio destas situações terríveis do exílio. Mas eles não eram amagoados. Mesmo nesta situação tão difícil, nós quase moríamos de fome, Deus estava conosco. Havia pessoas boas que nos ajudavam. Mas a realidade era duríssima. Nós sabemos também os milhões de vítimas dessa ideologia soviética. Como é que, hoje em dia, ser capaz de identificar o bem no meio do mal podem ajudá-lo, uma vez que o senhor agora voltou, digamos assim, às suas terras de origem, que coisa que estão? Mesmo se a ideologia é dominante na sociedade, muitas vezes a grande parte daqueles que colaboram com a ideologia o fazem simplesmente por razões ou de sobreviver ou de ter uma vantagem pessoal, mas no fundo sempre tem pessoas que conservam o aspecto humano. Deus criou o homem e lhe deu a voz da consciência, que mesmo se encontrando nestas situações de uma ditadura injusta, estas pessoas escutavam a voz da consciência de fazer o bem ao próximo. Foi nomeado bispo diretamente para o Cazaquistão ou passou por outros lugares? Eu fui nomeado bispo em 2006 por Papa Bento XVI, bispo auxiliar
da Diocese de Karagandá, no Cazaquistão somente. E agora eu sou bispo auxiliar da capital, em Astana, com a função de bispo auxiliar e de secretário-geral da Conferência Episcopal. Então, sobre a sua experiência quando encontrou esta realidade de igreja lá? Bem, eu conhecia na minha infância e vivia na igreja clandestina, mas quando eu cheguei no Cazaquistão, 18 anos atrás, certamente a situação era diversa, porque tinha mais sacerdotes, podíamos construir igrejas e publicamente desenvolver a nossa vida católica, culto, na catequese. Até foi fundado lá um seminário, então realmente mudou a situação social o que concerne a religião. De tal maneira que o senhor também desencadeou todo este movimento que levou à construção da Catedral de Nossa Senhora de Fátima. Sobre isso já vamos falar, mas quero recordar os tempos ainda antes, quando a igreja era clandestina. Como é que era essa experiência? Sim, quando a igreja era clandestina, nós tivemos poucos sacerdotes, porque a maioria era nas prisões e outros exilados. Então, de vez em quando, chegou um sacerdote clandestinamente, celebrou a Santa Missa, me lembro. Toda noite atendia as confissões e depois, na manhã, celebrava a missa. Onde? Se não havia igrejas, nas casas particulares? Sim, somente nas casas particulares, e tudo bem vigiado, pelos que os inimigos não chegam. E O que é que acontecia se chegassem? Preso o sacerdote e o dono da casa recebeu uma multa e depois uma repressão, uma discriminação, uma desvantagem. Não? O senhor lembra-se quando participava nessa missa? Sim, me lembro, certo. E tinha medo? Não tinha medo, porque eu era criança. Tudo era em silêncio, não se deveria falar em voz alta. O sacerdote falava baixinho. E para mim era uma situação, uma atmosfera um pouquinho de mistério. Quase como uma atmosfera de catacombas. O sacerdote era, sim, um homem de Deus, irradiava uma sacralidade. E isso nós procuramos. Não procuramos a personalidade do sacerdote, mas aquilo que ele nos dá, a graça, a absolvição, a Santa Comunhão, isso nós queríamos. Mas nesses tempos de clandestinidade também havia, imagino, muita desconfiança com o vizinho, com o colega, não se podia dizer onde é que se tinha estado na véspera sob pena de haver queixas. Certamente, mas as pessoas eram prudentes. Havia casos singulares que os vizinhos traíram, digamos, denunciaram, mas normalmente foi bem organizado, com muita cautela, com muita prudência, estas visitas dos sacerdotes nas famílias. Porque aquela zona era uma zona também de gulag, ou seja, não era para onde eram enviados muitos presos. Sim, no Cazaquistão havia, perto de Karagandá, um grande gulag, do qual o famoso Alexander Solzhenitsyn tinha escrito uma parte. Mas ainda quis dizer de novo, por exemplo, nós tivemos, de frente à nossa casa, morava o principal policial da cidade, o russo. E no Natal nós fizemos um encontro de oração, porque não havia sacerdote, mas ao menos nos encontramos. Meus pais organizavam isso para os alemães, porque naquela rua habitavam muitos alemães, e naquela cidade, e nós fizemos à noite, na vigília do Natal, na nossa casa, o encontro de orações, de cânticos de Natal. Em frente ao chefe da polícia. Sim, de frente da casa do chefe grande de polícia. Mas esta pessoa era o melhor amigo do meu pai e da minha mãe. Ele muitas vezes chegava à nossa casa, bebia conosco chá, jogava com as crianças. Nós o amávamos. Então, quando chegou a vigília do Natal, meu pai disse a ele, sabe, nós, alemães católicos, nós devemos hoje à noite rezar e fazer uma reunião. Ele disse, mas não é permitido pela lei.
Mas fazem tranquilamente. Eu vou garantir que nenhuma policial vai chegar hoje à noite. Então, por isso, como no início nós falamos, mesmo pessoas de ideologia oficialmente têm ainda conservado um pedaço de bom coração. Nesse tempo já conheciam de muitos que eram enviados para esses campos, para esses gulag. Nem sequer o Sr. Bispo imaginaria que ia parar praticamente onde existia este grande gulag, em Karagandá. Se nunca na minha vida pensei, nem sonhei, mas isto se mostra a providência divina na nossa vida, que não somos nós que escolhemos. E neste tempo, no Cazaquistão, também sabemos que foi o senhor quem desencadeou esta iniciativa da catedral dedicada à Nossa Senhora de Fátima. Quer explicar porque é que resolveu fazer isso? Sim, sabem, quando eu cheguei naquela cidade de Karagandá, que eu sabia que era um centro de um gulag, como já falamos, mais terrível do Império Soviético, da ideologia comunista. Além disso, naquele gulag foi martirizado praticamente o beato Aleksio Zaritsky, aquele sacerdote que minha mãe, uma vez, salvou da perseguição da polícia nos Montes Urais. Sacerdote que era muito venerado pelos meus pais, porque ele era exilado, internado na cidade de Karagandá. Mas ele não respeitou isso e fugia muitas vezes. Para dar apoio espiritual? Sim, com perigo de vida. Fugia nos comboios e fazia viagens de 3.000 quilômetros nos Montes Urais, porque sabia que lá tem muitos alemães católicos internados para dar assistência espiritual e sacramentos. E lá, naqueles tempos, ele era confessor dos meus pais. E a sua mãe salvou por quê? Porque uma vez ele chegou e começou uma missa clandestina numa espécie de gueto. E lá celebrava, minha mãe era presente, ela era ainda jovem, 26 anos. Eu não era nascido ainda, meu irmão tinha 3 anos e minha irmã 6 meses. Então, ela deixou as crianças com a mãe dela, o pai era no trabalho. De repente, durante a celebração, alguém disse que a polícia está se aproximando e era antes da consagração e o sacerdote disse ao beato Aleksio que não posso continuar com a missa porque se será depois da consagração a polícia vai profanar o Santíssimo Sacramento e deveria imediatamente parar e fugir. E ele olhou para as pessoas e não sabia para onde fugir agora. E minha mãe disse, Senhor Padre, eu posso esconder o Senhor, venha comigo. E ela o levou numa porta lateral daquele gueto dos alemães e o escondeu numa casa onde somente viviam russos. Exatamente, a polícia não vai buscar um sacerdote católico no meio dos russos, mas no meio dos alemães, que eram católicos. E ela assim fez, escondeu lá num quartinho e deixou uma coisa para comer, porque esse sacerdote não comia já um dia inteiro, não dormia, não comia, porque continuamente havia pessoas de confessar-se. Ele disse, eu não posso agora descansar, porque cada momento a polícia pode vir. E disse, quando vai escurecer, porque era durante o dia esta missa, nós devemos fugir desta cidade, porque a estação de comboio já era vigiada. E era inverno, 30 graus abaixo de zero, 30 graus, janeiro de 1958. Então, minha mãe, quando já escurecia, pegou o padre e a tia do meu pai levavam o sacerdote 12 quilômetros a pé, no meio do bosque, no meio da neve e do frio, para fugir com esse sacerdote. E chegaram lá numa pequena estação de comboio e compravam o bilhete para retornar a Karagandá e tinha de esperar o comboio. E estavam lá sentados na sala de espera e de repente se abre a porta e a polícia entra. E diretamente se dirige ao sacerdote. Ele era nos vestes civis, certamente, para disfarçar-se. O policial estava diante dele e pergunta, o senhor para onde viaja? Ele ficou tão assustado, porque ele sabia que minha mãe deixou em casa, com a mãe dela,
2 crianças pequenas. E se ela fosse presa, terminaria com certeza na prisão. Era um risco. O que é que ele respondeu? Ele não respondeu. E minha mãe disse, então, é o nosso amigo, nós o acompanhamos. E mostrou o bilhete. E o policial tomou o bilhete, olhou e disse ao padre, por favor, não entre no último vagão, porque ele vai ser desmembrado na próxima estação. Desejo ao senhor uma boa viagem. E foi embora. E ninguém o viu mais. E quando ele foi embora, o sacerdote Beato Alexio disse à minha mãe, Deus mandou-nos um anjo. Assim, a polícia ainda ajudou a ele de fugir da polícia. E disse à minha mãe que nunca esqueço o que a senhora fez. Toda a minha vida, em cada Santa Missa, eu vou rezar para a senhora e seus filhos. E se Deus me conceder ainda a graça, eu vou visitar a sua família. E depois de um ano, os meus pais se transferiram dos Montes Urais ao Quirguistão. E lá meu pai construiu uma pequena casa, e lá eu nasci. E ele chegou de Karagandá mais de 1.000 quilômetros e celebrou a missa na nossa casa, clandestina, somente para a nossa família e para a tia e outros. Estava no berço, deitado. E quando ele celebrava, minha mãe me colocou com um berço ao lado da mesa onde ele celebrava. Assim eu me tornei já com um ano acólito. E assim o Sr. Bispo chega exatamente à cidade em cujo campo de concentração, em cujo gulag, esse beato viveu e morreu? Sim, exatamente. Isto mais ainda me abriram-se os olhos espirituais, que me deu conta que me encontro naquela cidade onde este sacerdote, que me abençoou, disse minha mãe, no berço. E eu penso que esta bênção deste sacerdote mártir, eu penso que é a origem da minha vocação sacerdotal.